Olá, bem-vindas e bem-vindos. Este é mais um episódio do podcast Meia Dose de Conversa. O meu nome é Lúcia Pestana, sou técnica superior na SIG e hoje estou aqui com a Clara Pelote e vamos falar um pouco em torno do tema do Dia Internacional da Juventude, que se celebra no próximo dia 12 de agosto. E tenho muito gosto então de ter comigo a Clara. Bem-vinda, Clara, e obrigada por teres aceito este convite. A Clara é membro dos órgãos sociais da Rede Jovens para a Igualdade, é mestre em Migrações, Interetnicidades e Transnacionalismo pela Universidade Nova de Lisboa e realizou o seu estágio curricular no Conselho Português para os Refugiados. Atualmente a Clara desempenha funções como técnica de projetos na Associação Grau, onde trabalha junto de crianças e jovens em torno das desigualdades sociais, com um foco em particular nas desigualdades entre mulheres e homens. Integras também o projeto ProWork do ISCTE, onde és assistente de investigação e te dedicas ao estudo da disseminação de projetos como forma de organização e gestão do trabalho e da sociedade. Mais uma vez, bem-vinda, Clara, obrigada. E obrigada por estares aqui. Passando agora para as nossas perguntas, como referi, a Clara vem da Rede Jovens para a Igualdade, que é uma associação feminista com mais de 20 anos de história, ou seja, tem um trabalho muito longo. Gostava de te perguntar qual é o foco do trabalho da Rede hoje? Quais são os temas prioritários? O que é que estão a fazer? Sim, bom, obrigada mais uma vez. Então, a Rede é de facto uma associação já com 20 anos e tem trabalhado muito com a juventude, portanto é uma rede de jovens e portanto este é o nosso grande foco em termos de público-alvo. Nos últimos anos tem estado particularmente dedicada a uma coisa que se chama violência sexual com base em imagens. Portanto, a rede obviamente tem um trabalho de sensibilização, de formação, e também do chamado advocacy, portanto, de criar pensamento sobre temáticas nesta área e de tentar, de alguma forma, influenciar decisões políticas ou um desenho de leis, o que seja, mas tem também um trabalho muito próximo, ou tenta ter, com jovens mulheres e raparigas, neste sentido de pô-las, obviamente, em conversa, portanto, dar-lhes também este espaço político, no sentido de pensarem em conjunto as questões das mulheres, não necessariamente de ocuparem cargos, como se associa muito à questão do político mais neste sentido até, e de poderem também formar-se, não é? De consciencializar-se e formar-se e formarem outras mulheres para poderem também ter maior decisão e maior poder de reivindicação sobre os temas que lhe dizem particular respeito. Relativamente à VSBI, portanto, à violência sexual com base em imagens, este tem sido, então, um dos temas mais trabalhados pela rede nos últimos anos, nomeadamente num último projeto, que foi o Faz de Elite, que foi um projeto precisamente direcionado para uma temática que nos preocupa muito atualmente, que é o digital como mecanismo, portanto, como plataforma que surge aqui para a extensão de uma violência que já é uma violência conhecida, portanto, a violência contra mulheres e raparigas, mas que ganha toda uma outra amplitude quando inclui esta questão do digital. Portanto, queríamos pensar sobre isto, achávamos que ainda não estava muito analisado, muito estudado e, precisamente, o Faz de Elite acabou por se dividir, quer num âmbito mais de investigação, portanto, pesquisar, tentar perceber junto de pessoas que estavam na própria academia, mas também através das experiências que vamos recolhendo das jovens com quem trabalhamos, e no caso fizemos mesmo um inquérito online a cerca de 600 jovens residentes em Portugal, para tentar perceber como é que se manifestava a VSBI nas suas vidas. E se calhar posso desde já incluir que 6 em cada 7 mulheres afirmaram já ter sofrido alguma forma de violência sexual com base em imagens na sua vida. Depois podemos falar mais à frente sobre também como é que a VSBI se divide. Mas pronto, esta tem sido uma das grandes temáticas e depois tivemos também no Faz de Elite todo um outro âmbito dedicado à formação, à sensibilização, portanto com campanhas nas escolas, nas comunidades, nas universidades e por aí. Obrigada pelo esclarecimento. De facto, uma associação com tantos anos tem uma grande diversidade de atuação. Neste momento, o que gostaria de te perguntar é: o que é que falta atualmente para atingir a igualdade entre mulheres e homens, a igualdade plena, e que desafios em particular enfrentam as jovens mulheres?
Esta é uma pergunta que de repente daria para, acho eu, todo um podcast, mas se calhar indo um bocadinho à questão dos jovens novamente, que é daí que partimos sempre, e pensando numa coisa concreta atualmente que seria muito importante, que é pegar nesta questão do digital. Portanto, nós não olhamos só para o digital como uma ferramenta de amplificação desta violência, nós chamamos-lhe o contínuo de violência, portanto, com essa ferramenta, é de facto essa ferramenta, mas pensarmos mesmo nesta digitalização que está em curso e o que é que significa para a sociedade, o que é que significa a nível das interações sociais e o quanto é que está a amputar, a tornar cada vez mais anormal a socialidade, o estarmos reunidos, o debatermos sobre as coisas, em oposição a uma coisa muito mais centrada num eu, que, contrariamente ao que seria, não é, seria associada a esta ideia de narcisismo como uma coisa voltada para o eu que se cuida verdadeiramente, eu arriscaria dizer que é um eu que está cada vez mais numa hipertrofia, ou seja, há mesmo teóricos que falam disto, uma hipertrofia egoica, ou seja, em que cada vez mais só vemos a nossa imagem e, contrariamente ao que possamos achar, não é? De estarmos nas redes sociais a achar que nos estamos a cultivar e a encontrar-nos a nós próprios e a tirar algum reconhecimento disso, na verdade estamos cada vez a sentir-nos mais sós. Portanto, todos os estudos também apontam para isso, não é? O crescimento das ansiedades, as tristezas associadas a esta questão do digital e, portanto, pensar também no que é que isto implica em termos de organização da sociedade. Particularmente, quando falamos dos jovens, preocupa-nos esta questão de repente, termos um aumento claro naquilo que é a violência através do digital. Pronto. Nós temos estudos que nos vêm mostrando que há um crescente na legitimação da violência entre os jovens, portanto, na relação entre rapazes e raparigas, mais legitimada, a tendência é esta por parte de rapazes, o que obviamente não é uma coisa que lhes é inerente, é uma coisa que vem de todo um processo, como se diz, de socialização, ou seja, de educação para olhar a mulher como um ser a dominar, como um ser inferior. E eu incluiria aqui também, obviamente, associado a um contexto social que empurra cada vez mais os jovens para esta sensação de terem de manifestar a sua raiva de alguma maneira e de terem de justificar também, não é, toda a crise social em que vivem através destes bodes expiatórios. Historicamente sempre foi assim, encontrar um outro, e neste caso a mulher, claro que com particularidades específicas no caso desta relação, que é o patriarcado, mas de também ser um reflexo disto. Concretamente, preocupa-nos isto que é o digital, portanto, um sítio que neste momento não tem grande regulação. Portanto, quando falamos da VSBI, falamos de uma captação ou uma partilha ou uma ameaça de captação ou de partilha de conteúdos íntimos, sexuais, normalmente imagens, estamos a falar normalmente de imagens ou vídeos, e que está cada vez mais presente na vida dos jovens. Portanto, isto é um facto. E, portanto, pensar como é que podemos olhar para esta forma de nos relacionarmos entre nós. Portanto, a rede tem estudado isto, acha que há mesmo uma necessidade de enquadrar juridicamente esta questão de outra maneira. Pronto, não me quero estender neste ponto, mas também de pensar respostas a algo que nos parece um sintoma também da sociedade em que estamos a viver hoje em dia. Obrigada. A par desta questão da violência, atualmente tem-se gerado um grande debate sobre a prevalência da violência contra as mulheres. Isto vem fruto de um aumento de denúncias, mas também da maior visibilidade que as mulheres foram alcançando para falar destes temas no espaço público. A rede considera que a violência contra as mulheres e contra as jovens mulheres está a aumentar? Esta é uma pergunta que se coloca muitas das vezes, se a violência está a aumentar ou não. E se calhar a resposta menos esperada, mas que talvez seja assim a mais certa a dar, é muito difícil de dizer. Ou seja, para já a pergunta seria, está a aumentar por referência a que momento histórico, não é? Estamos a falar por referência ao tempo das nossas avós, por exemplo, e aí colocam-se uma série de questões. Na altura não havia uma noção do que era se calhar a violência como há hoje, uma consciência, uma capacidade de identificar, uma capacidade de nomear, que por si só é também
parte desse processo de tomada de consciência do que é a violência. Não havia forma também de aferir, não é, em termos de casos de violência acontecerem, do registro destes casos, das denúncias, não haviam tantos mecanismos, ou sequer mecanismos, e desde logo havia muito mais uma normalização. Portanto, tudo isso depois vai influenciar em termos de estatísticas. O que nós sabemos, e que se calhar é a parte mais importante, é que, de facto, a violência continua a estar fortemente presente nas relações entre mulheres e homens e entre rapazes e raparigas. E, portanto, nesse sentido, sim, há uma violência fortemente presente e há isto que já referi anteriormente, que é o digital a surgir aqui como uma forma de um contínuo de violência, que coloca uma grande diferença se pensarmos numa altura em que não tínhamos a internet presente e acessível 24/7 nas nossas vidas. Apesar de tudo, havia um certo limite entre o espaço da escola, do trabalho, etc., e a nossa esfera privada, a nossa casa. Neste momento, já nem sequer esta linha existe. E, portanto, e também nos demonstra como é que, na verdade, sempre foi uma linha bastante questionável. Portanto, não é por entrarmos em casa que deixamos de estar numa sociedade em que prevalece este pensamento sobre as mulheres, como é que elas são olhadas e tratadas, mas isto amplifica porque de repente não há sequer uma porta que nos permita aliarmos ou mantermos um pouco fora deste problema. Portanto, ele está constantemente na vida dos jovens quando eles entram em casa. Aliás, é em casa que eles também estão e passam horas e horas nos telemóveis, sem muitos de nós termos sequer ideia, muitos de nós, obviamente também me incluo como jovem, mas aqui por referência às camadas mais jovens, sem termos ideia do que é que de facto se está a passar lá. E neste momento eu arrisco-me a dizer, é algo extremamente normal, por exemplo, num casal de namorados ou numa relação, as pessoas verem o telemóvel uma da outra. Isto é uma coisa completamente normalizada. Portanto, há um estudo recente que foi apresentado, penso que por parte da UMAR, que tinha uma série de exemplos de casos de violência, portanto, de comportamentos, e havia sempre pelo menos um deles que era considerado pelos jovens como normal. Muitos deles eram também estes casos de a pessoa achar que tem o direito de dizer o que é que o outro pode vestir, como é que pode sair à rua, aqui obviamente maioritariamente em relação às mulheres, como é que elas podem vestir, de as obrigarem ou tentarem influenciar, coagir a não saírem de determinada forma à rua. Uma coisa interessantíssima sobre as redes sociais, que é uma prática que existe entre jovens de, a certa altura num casal, se decidir que nem um nem outro podem seguir no Instagram, numa rede social, pessoas do sexo oposto. E isto ser visto como algo altamente legítimo e normal, até porque muitas vezes surge aqui de uma forma consensualizada, portanto, tu não segues, eu também não sigo, e de não perceberem o que é que está aqui de facto de altamente, não é, opressivo de ambas as partes, embora aqui também me arrisco a dizer que tende mais para o lado das mulheres, mas também o há do lado das mulheres em relação aos homens, das raparigas em relação aos rapazes. Portanto, uma série de exemplos que são verdadeiramente preocupantes. Obrigada. E partindo agora também para um fenómeno que de alguma forma é novo e tem surgido ao longo dos últimos anos, um aumento do discurso de ódio sexista, principalmente através das redes sociais. A que é que se deve este aumento? Bom, eu acho que há vários elementos envolvidos nesta questão de repente termos isto que é jovens rapazes, mas também homens já adultos com discursos sexistas, a dizerem que as mulheres estão a tirar os lugares nos empregos, que estão a sobrepor-se a nível social numa série de setores, que estão a pôr em causa a ideia da família, não é? Porque querem seguir determinados projetos ou o que seja. Acho que, em primeiro lugar, quando falamos das camadas mais jovens, temos obviamente de o ver novamente como esta problemática social, que é, de repente, termos a maioria da camada jovem a passar horas e horas em redes sociais, que eu acho que não têm nada de social, ou seja, que vão novamente para aquilo que falei há pouco, que vão para um alinhamento face às relações humanas, que os faz precisamente perderem o verdadeiro sentido do sensorial, não é? Do estar com as pessoas e
e de não passar a uma mera lógica de consumo, que no fundo é o que acontece nas redes sociais. Pensarmos também num Tinder é uma lógica de prateleira. E não estou aqui, obviamente, a julgar quem a utiliza, tenho pessoas, amigas próximas que utilizam estas plataformas, mas acho que devemos pensar em porque é que de repente, quando se calhar temos mais oportunidade de estar juntos do que antigamente, isso não acontece. Claro que aqui importa dizer que se calhar a resposta é também a realidade laboral, porque se calhar de facto também não temos assim tanto tempo para isso, temos uma sobrecarga de trabalho brutal, temos 1 milhão de pessoas a trabalhar por turnos neste país, termos uma sociedade em que de repente, em vez de debatermos como é que nos organizamos para não estarmos a dar cabo das pessoas, dos trabalhadores, aos 40, 50 anos, estamos a trabalhar já para aprovar estatutos de trabalhadores ou trabalhos de desgaste rápido. Portanto, tudo isto são questões que também, obviamente, influenciam o problema. Mas quando falamos dos jovens, acho que tem muito a ver, obviamente, com a recuperação deste conceito da masculinidade, não é? De voltar-se a esta ideia de que a afirmação passa muito pelo exercício de poder. E aqui, obviamente, há uma componente muito importante, que é a pornografia. Portanto, hoje em dia, a maior parte das camadas jovens aprende, e vou usar aqui com aspas, portanto, o acesso que tem a demonstrações e a exemplos de relacionamentos amorosos é a pornografia. Pronto. E a pornografia é tudo menos uma representação real das relações, é tudo menos uma representação real do sexo. E, para além disso, é toda uma indústria também da qual poderíamos falar. E muitas das vezes o que temos na pornografia é sempre esta lógica de uma relação de dominação do homem face à mulher, onde o objetivo último é precisamente a mulher como o ser dominado e completamente subjugado ao prazer masculino. E isto tem depois toda uma repercussão óbvia, não só em termos físicos, portanto já mais do que está provado as consequências do consumo da pornografia a nível de impotências sexuais nos homens em idade muito precoce, mas também no impacto que tem nas relações futuras com mulheres, com raparigas, com as suas parceiras, que é de repente temos de facto uma série de relações que repetem, que tentam mimetizar esta performance e aqui concretamente, porque acho que importa sabermos, de o que encontramos nos sites pornográficos, coisas como estrangulamentos, por exemplo, vários dos vídeos mais vistos são também envolvimentos de caráter incestuoso, ou seja, relações sexuais entre pais e filhas, relações sexuais com menores, e pronto, isto. Depois ainda poderíamos ir para aí também a própria lógica do tráfico associado, portanto, a performance de mulheres que estão associadas, pronto, a esta lógica do tráfico, etc. Pronto, e acho que isto tem um impacto muito grande nas relações. Depois, obviamente, e voltando aqui, quando falamos de mulheres e homens, estamos a falar desta sociedade onde, infelizmente, não temos o tempo que seria ideal para estarmos com as pessoas, e aquilo que temos cada vez mais é trabalhos em que nos aumentam a carga horária, trabalhos que são trabalhos do qual muita gente não tira qualquer significado, completamente ditos alienantes, portanto que nos fazem sentir apenas parte de um processo produtivo sem perceber qual o propósito, não é, do nosso trabalho ali, e em contrapartida com esta coisa que é, ao mesmo tempo que nos prometem também cada vez mais tempo livre para o lazer e para o prazer, a verdade é que isso está a transformar, não em termos mais espaços de socialidade, mais ofertas culturais em bairros e tempo para isso, mas sim, assim que saímos do trabalho, irmos para as redes sociais, irmos para as plataformas, oferecer o nosso tempo, não é? E no fundo, a manter-nos neste casa-trabalho, trabalho-casa. E, portanto, mesmo quando se fala da questão da conciliação trabalho-família, importa perceber que mais do que isto é também preciso pensar nesta dimensão social,
que está a falhar brutalmente e que está a pôr em causa a própria capacidade de desenvolvimento de cada ser humano enquanto individualidade, com a sua subjetividade, com os seus prazeres, e isso faz-se sobretudo através de uma partilha comum de algo sensível, que são as ideias, que são os projetos comuns, não são estarmos a meter-nos em casa nas redes sociais enquanto também criamos um LinkedIn para mostrar o quão empreendedores e proativos somos, e que depois, no fundo, na verdade, a única coisa que estamos a promover é sempre uma política do eu. E pensar mesmo o que é que aquilo contribui para o social, para a comunidade. E eu acho que a comunidade existe. E não acho que existem os indivíduos apenas, não é? Como diria uma determinada tendência mais liberal. Existe a sociedade e este é o projeto comum que nós temos e que devemos ter. Ou seja, atribuis este fenómeno do discurso de ódio sexista a um conjunto de fatores mais abrangente na sociedade. Sim. Claro que aqui também há, obviamente, aquilo que se refere muito, que é, nós tivemos uma mudança brutal em termos de direitos reconhecidos às mulheres e acesso a oportunidades, a formação, etc., que neste momento é vista, não é? E é recebida por uma camada não só jovem, mas pelo sexo masculino, e vou aqui generalizar para não correr o erro de ser mal interpretada, mas pronto, mesmo que inconscientemente, é vista como uma certa ameaça. Portanto, porque de facto as mulheres são neste momento quem mais está presente nas universidades, estão a alcançar uma série de lugares a nível de formação, estão a conseguir ter mais direitos no acesso à sua autodeterminação em relação ao seu corpo, embora também isso seja uma questão, não é? Porque infelizmente a história move-se muito mais entre avanço e recuo, porque assim como temos o Estado que nos reconhece determinados direitos, também podemos ter um Estado, como estamos infelizmente agora a caminhar para, que decide que o direito ao aborto ou o direito à IVG é para voltar para trás, pronto. E isto também é um ponto importante, portanto, de pensar que mesmo isso também vai sendo posto em causa consoante determinados interesses sobre como é que queremos ou não gerir aquilo que é a capacidade reprodutiva das mulheres e todo o trabalho que elas fazem e que mantém a sociedade, que é o trabalho doméstico e de cuidados em casa. Portanto, isto interessa também gerir para garantir tudo o resto, todo o funcionamento da maquinaria. Mas voltando a isso, sim, obviamente que é visto como uma ameaça esta ocupação de lugares e claro, e neste momento temos uma série de exemplos, mesmo nas redes sociais, lá está, que também impactam estes jovens sobre a importância, neste momento, de dizer às mulheres que não têm esse direito de ocupar os lugares, que o papel delas é cuidar da família. Portanto, temos novamente estes discursos por parte de camadas jovens ou de homens nos seus 30, 40 anos, a dizer a jovens rapazes que têm mesmo de ter receio desta questão que está a ser posta em causa do homem e do seu lugar enquanto homem na sociedade e de providenciador. Há mesmo esta recuperação da ideia, não é? Do homem da casa, o chefe de família, como tínhamos em pleno Estado Novo. E isto vai obviamente influenciar. E, portanto, na própria internet criam-se já não só estas discussões e este alimentar discussão que criam um sentimento grupal, que também lá estava a dar resposta a uma série de inquietações, de frustrações, de raiva, de ansiedades que se vive por parte da camada jovem, mas criam-se já mesmo comunidades, como as comunidades incel, em que temos uma clara manifestação de ódio às mulheres enquanto política a seguir, enquanto projeto a seguir. Portanto, e aqui estamos a falar mesmo de um projeto que diz claramente, sem papas na língua, as mulheres têm de voltar para casa, porque é ali que elas pertencem. Obrigada por esta reflexão, acho que foi muito, muito rica. Estamos a chegar ao fim do nosso episódio, mas tenho mais uma pergunta para ti, que se liga com o que está agora a marcar a atualidade internacional. Então gostava de te perguntar que leitura é que a rede faz sobre os conflitos armados em curso, e como é que olham para estes conflitos, tendo em conta em particular as consequências que daí advêm para as jovens mulheres, para as mulheres em geral, claro, mas sempre mantendo aqui as jovens como foco.
Bom, os conflitos são muita coisa, não é? Neste momento temos uma série de realidades a acontecer à nossa volta e todo um imaginário também a construir-se, a recuperação do imaginário de cenário bélico por vir, a dita corrida armamentista na Europa. Pronto, obviamente, depois aquilo que são as consequências é também uma coisa que nos preocupa. As consequências que são consequências diretas, portanto, quando falamos das mulheres que estão no terreno dos conflitos armados, falamos das mulheres que são vítimas diretas da guerra, quer por terem de deixar os seus locais e estarem muito mais sujeitas, portanto, ficam muito mais vulneráveis em contexto de guerra. Sabemos que, por exemplo, crimes sexuais, a violação é usada frequentemente durante os conflitos, até mesmo nós sabemos historicamente como afirmação face ao inimigo, portanto a mulher muitas das vezes é um objeto que determinada parte do conflito utiliza sob a forma de crime sexual, de violação, para manifestar ao outro, ao adversário, que o está a dominar. Isto é uma representação simbólica da sua força face ao adversário, mas também todos os outros crimes que vão acontecendo. Obviamente, depois tudo o que vem por arrasto dos cuidados que se vão acrescentando, quer durante o conflito, quer no após. O pós-guerra, não é? Um pós-guerra é termos uma série de estropiados, uma série de pessoas mortas, famílias monoparentais, o que seja, filhos por cuidar, e, portanto, todo este acumular de consequências. E depois também as consequências indiretas, e obviamente aqui se calhar não vou dizer todas, e haveria muito para referir, mas consequências indiretas que são os tais serviços públicos a serem completamente alvo de desinvestimento, mas também aquilo que é muito frequente em contextos bélicos, que há uma necessidade, obviamente, de determinar como é que vamos gerir a capacidade reprodutiva das mulheres, porque são elas que geram mais, desculpem a expressão, carne para canhão. Portanto, isto interessa muito e isto implica muitas vezes fazer alterações brutais a nível de direitos reprodutivos, de acesso à IVG, consoante a forma como queremos gerir a mão de obra e conforme precisamos dela. E também, obviamente, depois acabamos sempre por ter este revés, como é que gerimos a própria mão de obra feminina para ir ou não ocupar os postos que acabam por ficar vagos quando precisamos de mandar largas camadas de homens para o terreno. Claro que hoje em dia se coloca a questão que a maior parte das guerras já são feitas não com tropas no terreno, mas com recurso a tecnologia avançada, portanto com drones, etc. Portanto, isto talvez seja mais questionável, mas obviamente que vai haver uma série de tentativas para fazer um controlo ainda mais feroz de direitos laborais, de direitos reprodutivos, de direitos sexuais, portanto, de todos aqueles que no fundo vão pôr sempre no esforço de guerra, que nunca são aqueles que mandam fazer a guerra, isto importa dizer. Portanto, quem vai para a guerra nunca é os que mandam fazê-la. E no fundo sempre com um ónus mais gravoso e um preço mais alto pago pelas mulheres, já pelas desigualdades existentes no pré-guerra. Obviamente, claro que sim. Clara, muito obrigada por ter estado aqui, foi um prazer ouvir-te. Ficam estas as reflexões para este Dia Internacional da Juventude. Obrigada por ouvirem.